Então, olá, sou a Aline, sou referência técnica do programa Saúde na Escola. Estamos aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. Nós estamos trabalhando um tema que faz parte do nosso plano, né, de 100 dias, que é o tema bronquiolite. Nosso foco é promoção e prevenção, né, porque nós sabemos que é um problema que acomete muitas crianças. E com isso nós convidamos a nossa infectologista, né, LRT, aqui na nossa secretaria, para trabalhar as doenças respiratórias sazonais, fazer um treinamento para vocês profissionais da saúde. Pode se apresentar. Olá, é com muita satisfação que a gente inicia esses treinamentos online para levar um pouquinho mais do que a gente tinha de contato na sala de aula, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não consegue voltar para revisar, para oxigenar o cérebro da gente com coisas mais técnicas. É, é muito bom ver a Secretaria de Saúde hoje empenhada em educação em saúde, em a gente trazer muitas coisas que são do nosso dia a dia, com treinamentos, com pessoas que têm um pouquinho mais de conhecimento especializado para dividir e para que a gente possa somar. Quem está aí na ponta é quem tem mais contato com as doenças, com as crianças, com as pessoas que são usuárias do Sistema Único de Saúde. Então, a gente treinar vocês é muito importante. Como a Aline disse, eu sou Mariela Comete, que sou médica infectologista, e estou à frente aí da assessoria técnica da atenção primária para a gente poder trabalhar nesses treinamentos em todos os assuntos relacionados às doenças infecto-contagiosas. Só vou pedir o ok de Aline para saber se tá tudo bem aí na ida dos slides. Tá assim, agora sim. Pronto, então a gente vai começar de fato. É muito importante a gente falar sobre doenças respiratórias sazonais antes de chegar no período da sazonalidade. Quando a gente fala de prevenção, a gente tem que pensar um passo antes, né? A grande inteligência é a gente prever o que vai acontecer para que a gente esteja preparado. Quem sabe se a gente estivesse preparado para a Covid, a gente não teria sofrido tanto como a gente sofreu em alguns aspectos. Empresas não teriam quebrado, planos de saúde não teriam se afundado em dívidas. Então, quando a gente sabe que aquilo vai acontecer e a gente toma medidas que antecedem o problema, isso nos ajuda a estar muito mais preparados para enfrentar. Então, quando a gente pensa nas doenças respiratórias sazonais, a gente tem muito medo, porque quem é mais atingido são as nossas crianças, as nossas preciosas crianças. E como é que a gente vai cuidar das nossas crianças nesse período? A sazonalidade hoje é o grande gargalo que a gente enxerga na pediatria, então anteceder toda essa problemática faz muito sentido, porque nós vamos entrar no período do inverno, no período onde as temperaturas estão mais baixas e que é um período muito temido pelas mães que já passaram por isso com as crianças doentes, pelos profissionais da área de saúde que sabem o quanto que as urgências, as UTIs ficam lotadas, os internamentos ficam lotados com crianças com doenças complicadas da de cunho respiratório. E a gente tem que pensar que prevenção é o melhor remédio, principalmente porque a gente está falando de doenças que são imunopreveníveis e doenças que têm uma cadeia de transmissão e que podem ser cortadas através de poucas coisas que a gente pode atuar nessa cadeia da transmissão. Uma delas é a educação em saúde, ou seja, é o que nós estamos fazendo aqui, levando informação técnica para que vocês possam ter subsídio para identificar, para direcionar e para se atualizar enquanto as coisas que estão acontecendo no nosso estado, na nossa cidade e até mesmo no nosso país. A gente precisa entender que, como a Secretaria de Saúde entendeu, que sozinha, ilhada, a gente não faz nada. Então, hoje a gente vê uma gestão que deixou as secretarias de mão dada, isso é muito legal. Pensar que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação estão ali alinhadas, de mãos dadas, para poder identificar onde essas crianças mais estão, que é no ambiente, no âmbito escolar, e facilitar o acesso dessas crianças quando elas adoecem às unidades básicas de saúde e tirar o acesso facilitado das portas de urgência. Então, a gente precisa linkar
as pessoas que trabalham na Secretaria de Educação, com as pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde, para que elas consigam enxergar na unidade básica, na atenção básica, uma porta muito necessária para os treinamentos, para a prevenção, para as visitas, para as palestras dentro das salas de aula e até mesmo para o atendimento primordial, primário dessas crianças que apresentarem sintomas respiratórios. A identificação precoce dos sinais de gravidade é muito importante. Quando a gente trabalha na ponta, muitas vezes você está em uma triagem na sua unidade básica de saúde, você precisa saber o que é que você consegue atender ali na sua unidade e o que é que você precisa direcionar para um pronto atendimento, uma criança que precisa de um atendimento mais especializado ou de um atendimento até mesmo de urgência. E quando a gente pensa em sazonalidade, a gente precisa traduzir o que significa isso. Sazonalidade e doenças que aparecem com a sazonalidade são doenças respiratórias que se agravam ou que se intensificam numa determinada época do ano e que elas têm relação com a condição climática. Nós temos sazonalidade respiratória no inverno, nós temos sazonalidade de arboviroses na época de chuva, por exemplo, que são doenças de cadeia onde você precisa de um mosquito e de uma água parada para que esse mosquito se multiplique. Então, as doenças respiratórias no período do inverno, elas acontecem mais e o porquê elas ocorrem, a gente vai ver aí mais embaixo. Mas são causadas principalmente por vírus e acometem principalmente crianças de idade pré-escolar e crianças de idade escolar. Sabendo-se que as crianças de idade pré-escolar ou os bebês eles têm uma maior gravidade quando apresentam essas doenças, porque tem um sistema imunológico ainda em formação, imaturo, e também tem um sistema, um trato respiratório muito pequenininho, muito frágil, e que quando se depara com um agente etiológico desse, ele acaba sofrendo mais por conta da imaturidade. Então, por que que ocorrem essas doenças respiratórias? A gente tem aí uma. Por que que elas ocorrem nessa época do ano, principalmente nessa época de menor temperatura? Nós temos nessa época do ano a volta às aulas, o período onde as crianças estão novamente aglomeradas em um espaço físico fechado, onde não há uma adequada, muitas vezes, ventilação e nenhuma adequada higienização das superfícies, e crianças sintomáticas e não sintomáticas muitas vezes convivem nesse ambiente, trocando vírus e bactérias por conta desse contato, dessa aglomeração que acontece e que é inevitável das crianças na escola. Nós temos aí um sistema imunológico imaturo associado a vias aéreas de calibre reduzido nessas crianças menores de 5 anos. E nesse período onde nós temos menores temperaturas, nós temos principalmente a permanência das pessoas em ambientes menos arejados, como eu disse, e em ambientes onde a gente tem menos higienização das mãos, menos banho e menos higienização das superfícies. Porque aqui no Nordeste, quando faz 20 graus, a gente já está de agasalho e já está com as janelas fechadas, porque o ventinho está frio. Então, é por isso que ocorre maior transmissibilidade nesse período. Nós temos aí, com as menores temperaturas, um aumento da chance dessas crianças pequenas terem espasmos, ou seja, fechamento das vias aéreas. O trato respiratório, ele fica mais propício a ter fechamento, espasmos. Nós temos também uma lesão, uma fragilidade maior das mucosas respiratórias, principalmente, e com isso a gente tem maior chance da penetração de agentes etiológicos. Então, quando você pensa numa mucosa íntegra, o vírus às vezes bate ali e consegue sair. Quando você tem uma mucosa machucada por conta do ar mais gelado que está entrando ali, o agente etiológico acaba tendo um acesso facilitado. E aí você tem também um enfraquecimento de das formas de proteção que nós temos do nosso trato respiratório, tanto superior quanto inferior, que são os cílios, sejam os pelinhos do nariz quanto os cílios do trato respiratório, eles ficam mais enfraquecidos com a baixa temperatura e com mais dificuldade de conseguirem remover vírus e bactérias do nosso trato respiratório.
Sem falar, gente, que a gente sofre aí há algum tempo com a baixa cobertura vacinal das nossas crianças. Em uma época que a gente vive pós-Covid, onde nós tivemos muitas bandeiras levantadas anti-vacina, com muita informação inadequada referente às vacinas, nós tivemos comprometimento, inclusive, de crianças que já tinham no seu calendário iniciado vacinação de outras vacinas e, e a interrupção e a quebra desse ciclo por conta de, eu vou dizer, ignorância, por conta da ignorância adquirida dos pais por tanta falazeira anti-vacina. Nós somos pessoas que vamos determinar melhores informações e é por isso que a gente precisa ser disseminador de conteúdo técnico e parar de ficar deixando que as pessoas sejam alimentadas por informações que não são verídicas. O que a gente tem de principais agentes etiológicos e das principais doenças da sazonalidade? Vamos começar aí pela gripe. A gripe, que é causada pelo vírus influenza, nós temos toda a família dos vírus influenza, influenza tipo A ou B. Nós temos os resfriados, que são causados por mais de 200 sorotipos de vírus, e temos eles aí, os principais responsáveis, o adenovírus e o rinovírus. Temos a COVID, que é uma doença, e que o agente etiológico é o SARS-CoV. Quando a gente pensa nessas três primeiras doenças, é difícil a gente diferenciar elas, pensando na sua sintomatologia inicial, e a gente não consegue, muitas vezes, dar nome e sobrenome para a doença e para o vírus nos primeiros sintomas, quando ele leva o paciente ao posto de saúde. Nós temos a bronquiolite, que é tão temida e que é alvo de tanto treinamento das doenças sazonais, porque leva tantas crianças à internação, principalmente a internação em leitos de terapia intensiva, que são tão escassos e tão necessários, mas que deixam criança dias e dias e às vezes até com muitas sequelas, causadas aí pelo vírus sincicial respiratório e pelo metapneumovírus humano. Nós temos asma, pneumonia, sinusite, faringite, otite, bronquite, que são determinantes do local onde esses agentes etiológicos desenvolvem os sintomas. Nós vamos dar aí um nome, uma IT para ela. Se for nos pulmões, pneumonia, se for, né, nos seios da face, sinusite, se for na faringe, uma faringite, se for nos ouvidos, né, a otite média ou aguda, e a bronquite, se você tiver acometimento dos brônquios. A asma, que é uma doença crônica, que a exacerbação dela pode acontecer por conta de agentes etiológicos. Nós temos aí, para começar, vamos falar da gripe, como eu disse, causada pelo vírus da influenza. A pobrezinha muitas vezes leva o nome de todos os resfriados e dos quadros de atopia, de rinite. Todo mundo, quando está com o nariz escorrendo ou está tossindo, fala que está gripado. E muitas vezes a gripe mesmo não é verdadeira. Nós temos menos casos de gripe do que a gente vê as pessoas falando. A gripe é uma doença causada pelo vírus, pelos vírus da família influenza, e ela pode atingir todo o sistema respiratório. Ela tem um alto potencial de transmissão direta ou indireta. Como assim? Eu posso pegar através de fomites e de vírus que ficaram no ar por alguém que tossiu, espirrou ou falou nesse ambiente, e eu respiro esse vírus e através disso eu adquiro a doença, ou de forma indireta, porque eu estou conversando aqui, ou eu coço meu nariz, encosto numa superfície, a pessoa encosta nessa superfície, coça o nariz e o olho e acaba sendo acometido pela doença. Ela é muito marcada por um mal-estar intenso e uma dor no corpo muito importante, deixando as pessoas de cama, literalmente. Essa imagem reflete muito aquela criança que gosta de brincar e ela não quer mais brincar, ela quer ficar deitada, ela não tem força, ela tem uma dor no corpo, além de febre, dor de garganta que pode acontecer, dor de cabeça, tosse produtiva ou seca e secreção nasal, seja aquela secreção que não sai, que é aquela congestão nasal, ou aquela rinorreia mesmo, que é aquela secreção que a gente consegue expelir pelo nariz. De medicamentos, o que a gente pode utilizar nos primeiros 3 dias, ou seja, nas primeiras 72 horas dos quadros mais graves?
A gente pode utilizar um antiviral chamado oseltamivir, que é o famoso Tamiflu, que eu não sei se alguém já ouviu falar, e alguns sintomáticos, sejam eles remédios para desentupir o nariz, remédios para febre, remédio para dor, são os famosos sintomáticos. A gripe é uma doença que pode complicar, ou seja, ela pode ter o seu acometimento do trato respiratório inferior e causar uma pneumonia viral, ela pode causar otite e pode causar sinusite. E a gente pode ter também, junto ao quadro viral, uma complicação bacteriana, ou seja, todo aquele trato respiratório adoecido, ele pode estar fragilizado e as bactérias que a gente tem colonizando a nossa via aérea se aproveitarem e fazerem aí um quadro bacteriano secundário. É uma doença imunoprevenível, uma doença que tem vacina, então a gente precisa lembrar disso e lembrar que a gente tem vacina e que a vacina precisa ser atualizada todos os anos. Através de pesquisas de vírus que estão na circulação no nosso meio, das nossas crianças, dos nossos idosos, dos adultos, é feita a vacina que vai ser para aquele ano. Ou seja, qual foi o vírus que mais circulou, nós vamos prevenir. A segunda doença é o resfriado comum. Grande parte dos quadros que a gente fala que está gripado, muitas vezes não passa de um resfriado comum. São mais de 200 vírus diferentes e os mais comuns são da família da adenovírus e do rinovírus, que tem um grande potencial também de transmissibilidade, assim como o vírus da gripe e da Covid. Ele pode ser confundido com a gripe, mas como eu disse, com sintomas mais brandos, sintomas que duram menos dias e sintomas que não deixam a criança tão prostrada, o adulto tão prostrado. Então, nós estamos falando daquele resfriado que fica com gesto, fica com aquela catarreira, mas que a criança está brincando. A criança não perdeu a sua autonomia ali, a sua agitação. Pode ser caracterizada por espirro, coriza, congestão nasal, um leve mal-estar e até mesmo uma dorzinha de garganta. A gente tem como lançar a mão só de medicamentos sintomáticos. É uma doença autolimitada, ou seja, ela vai melhorar sozinha. E aí a gente não precisa se preocupar tanto. Ela pode se complicar com algumas doenças bacterianas, mas é bem mais raro, é uma doença mais branda. E lá na influenza, quando eu disse da gripe, a gente só pode usar o antiviral nos 3 primeiros dias, porque é quando a gente tem a maior replicação viral. Passou disso, o que a gente tem de sintoma já não é mais pela replicação viral, é pela resposta inflamatória que o próprio organismo da gente faz. Então, não faz nem sentido a gente dar um remédio para combater o vírus, sendo que o vírus já não está nem replicando mais depois de 3 dias. Falando da Covid, a Covid, apesar das crianças não serem tão propensas quanto os adultos, como a gente viu aí na pandemia, as crianças são um forte reservatório do SARS-CoV. A gente viu lá no começo da pandemia que as crianças onde os pais iam trabalhar e as escolas estavam fechadas, que ficavam com os avós, passaram para os avós sem mesmo estarem doentes. Então, elas são fortes reservatórios nas suas fossas nasais de Covid, mas elas também podem adoecer. As últimas mutações do SARS-CoV trouxe um quadro de bastante catarreira, de bastante sinusite nas crianças, podendo também dar febre, tosse, cansaço, pode se apresentar com exantema, com algumas manchas e lesões na pele, pode apresentar sintomas gastrointestinais como vômito e diarreia, pode ter também dores de garganta, dor de cabeça, dor intensa na face, coriza e perda do olfato e do paladar. A criança não sentir gosto e nem cheiro das coisas. A gente tem aí hoje apenas medicamentos sintomáticos, alguns antivirais são utilizados, mas só nos quadros de síndrome respiratória aguda grave, que são em quadros que levam as crianças para terapia intensiva e que não faz sentido a gente falar aqui. Ela pode sim se complicar como uma pneumonia, como uma otite ou até mesmo como uma sinusite. A Covid tem vacina, então é importante a gente manter a atualização vacinal das nossas crianças. A tão temida bronquiolite, que o principal agente etiológico é o vírus sincicial respiratório, embora a gente tenha também o metapneumovírus, causador da bronquiolite aqui no Brasil, em torno de 7% dos casos de bronquiolite são causados pelo metapneumovírus, o restante são de vírus sincicial respiratório. Apesar de pouca incidência, a gente tem ele circulando e causando também bronquiolite.
Quando a gente pensa no metapneumovírus humano, que eu nem coloquei aí, é aquele vírus que está dando uma epidemia lá na China e que estava todo mundo tão assustado. Quando a gente fala de bronquiolite, a gente tem que pensar no brônquio, que é uma unidade lá de dentro do pulmão e que nas crianças ele é bem pequenininho. Um pulmão saudável, ele é um pulmão aberto, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Um pulmão doente, ele acumula muco, secreção e inflamado, ele aumenta a espessura e essa espessura aumentada faz com que a passagem do ar fique dificultada e a criança fique com muita falta de ar e fazendo um chiado bem característico das crianças com bronquiolite, que é aquela criança que parece que tem um gatinho no peito. Então, é uma doença respiratória que afeta principalmente com mais gravidade as crianças menores de 2 anos. Ela é caracterizada pela inflamação dos brônquios, das pequenas vias aéreas dos pulmões que ligam os brônquios aos alvéolos, me corrijo, a inflamação dos bronquíolos, que são as pequenas unidades de vias aéreas que ligam os brônquios aos alvéolos, que é uma parte muito importante do sistema respiratório dos adultos e das crianças. O bloqueio desse bronquíolo, como eu expliquei na figura, ele leva à dificuldade da saída de ar dos pulmões, causando aí um chiado, um assovio na hora da passagem do ar. E quanto for menor for o bebê, mais estreito é esse bronquíolo e quanto maior o inchaço, maior a obstrução e maior a falta de ar dessa criança. Os sintomas eles podem variar desde leves até sintomas graves que levam as crianças para a unidade de terapia intensiva. Elas são semelhantes no começo como um resfriado comum ou uma gripe ou até mesmo com a COVID. A criança pode iniciar com coriza, espirro, febre, tosse e aí ela pode complicar uma rápida deteriorização da sua frequência respiratória, ou seja, ela começa a respirar mais rápido para tentar respirar, uma respiração mais superficial e muitas vezes fazendo muita força para conseguir respirar, causando até mesmo algumas coisas bem características, como batimento da asa nasal, que é aquela criancinha que está respirando com tanta dificuldade que o narizinho chega a chacoalha, ou abaulamento da fúrcula e até mesmo das costelinhas, ou seja, a pele cola ali nas costelas e cola aqui na fúrcula da criança tentando respirar, e o chiado característico que é causado pela dificuldade da saída do ar do sistema respiratório dessas crianças. O que a gente tem de tratamento para essas crianças? Sintomáticos, broncodilatadores e suporte ventilatório com oxigênio. Muitas vezes até mesmo com necessidade de pressão negativa, aquele ar que precisa de pressão para entrar e não só aquele ar com catéterzinho. É importante lembrar que uma deteriorização rápida pode acontecer nas crianças menores de 2 anos e que a identificação precoce dos sintomas e o tratamento inicial adequado, o suporte ventilatório, ele é crucial na determinação do prognóstico dessa criança, que pode ter, inclusive, sequelas neurológicas por falta de oxigênio cerebral. É importante a gente salientar que a gente tem vacina para gestantes e para idosos. Essa vacina ainda não está disponível no Sistema Único de Saúde, mas em breve, provavelmente, a gente vai ter ela no calendário vacinal. A gente ainda não tem vacina para criança contra o vírus sincicial respiratório, só para gestante e para idosos. Então, quando a gente enfrenta a sazonalidade, o que a gente precisa fazer? A prevenção é necessária, gente. É necessária para que a gente possa cortar a cadeia de transmissão. Eu falei sobre isso já? Por que pulou? Depois a gente edita o vídeo, mas eu achei que eu já tivesse falado. Mas vamos voltar lá. Então, gente, quando a gente tem a sazonalidade, o que a gente precisa fazer? É necessário que a gente pense na prevenção, é necessário que a gente corte a cadeia de transmissão, porque a prevenção feita de forma pensando antes, ela é muito importante. Eu já falei sobre isso, sim. Pronto, vamos para o próximo slide. A gente edita isso aqui. A identificação precoce dos sinais de gravidade é muito importante, seja em qualquer quadro dessas doenças que a gente citou agora, seja ela por COVID, seja bronquiolite, seja um resfriado comum, qualquer uma delas, a febre refratária ou persistente. O que é isso? Aquela criança que teve febre e não melhorou.
tomou remédio, e mesmo assim a febre voltou num período menor do que 4 horas, está tendo que tomar remédio antes das 6 horas, ela tá pior, a febre está cada vez mais alta. Então, febre persistente e alta é um sinal de gravidade. A respiração rápida e ruidosa também ela é um sinal de gravidade. A tiragem intercostal, como eu disse, subcostal ou aqui na fúrcula, subcostal, intercostal, ou seja, embaixo das costelas, no meio das costelas, a pele grudando, ou aqui na fúrcula, é sinal de gravidade e de esforço respiratório. Batimento da asa nasal, como eu já comentei. Cianose de extremidade, é quando a criança vai ficando com as pontinhas dos dedos roxos, dos pés ou das mãos, os lábios roxos, arroxeados, e a criança está mais lentificada ou está agitada demais, que é sinal precoce de falta de oxigênio no cérebro. Então, o que é que a gente tem para trabalhar na prevenção, além da educação e saúde? As boas práticas. A higienização das mãos é muito importante, principalmente antes das refeições, principalmente se eu vou levar a mão à boca, se eu vou coçar meu olho. A gente precisa estar sempre com a mão higienizada, seja com água corrente e sabão, seja com álcool 70. E a higienização das superfícies. Pense numa carteira escolar onde eu chego, tem uma criança que utiliza e a outra criança vai utilizar no turno da tarde e outra pessoa vai utilizar no turno da noite. E a gente conversando aqui o quanto que não fica de fontes nessas carteiras. Quanto que as mãozinhas sujas das crianças encostando nessas superfícies, elas não são fonte de transmissão. Então, um trabalho que a gente tem feito para quebrar a cadeia de transmissão é melhorar a higienização das mãos dessas crianças que têm ainda um grau de necessidade, que ainda são muito dependentes na higienização das mãos dos cuidadores, dos professores e também da higienização das superfícies nesses locais, onde a gente sabe que tem um subdimensionamento em creches ou até mesmo nas escolas das pessoas que trabalham com a higienização. A aeração e a ventilação dos ambientes, ou seja, a troca de ar, abrir as janelas, né, manter os ambientes mais arejados é importante. E evitar, gente, contato de crianças menores de 2 anos com pessoas doentes. Eu sei que está doente, não vou levar meu bebê, meu filho para visitar ninguém que está doente. Então, isso é regra de etiqueta, além da etiqueta do espirro, que a gente tem que espirrar ou no braço, ou no ombro, ou com um papel que tampe o nariz e a boca na hora de espirrar. E aqui são as referências bibliográficas que foram utilizadas. A gente espera profundamente que vocês gostem desse tipo de aula, onde a gente leva de forma rápida e de forma prática um treinamento técnico com informações onde a gente tem no dia a dia acesso, e onde a gente tem todos os dias, dentro das nossas unidades de saúde, crianças apresentando esses sinais e sintomas. A Aline quer falar alguma coisa? Só tenho a agradecer, né? Foi um treinamento excelente, prático, dinâmico. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos, tá? E espero que a gente consiga colaborar, né, para as ações de prevenção e promoção através da gravação de vídeos educativos que possam ser disponibilizados nas unidades básicas de saúde para os profissionais. Que venham os É próximos. isso. Obrigada. Até mais. Que venham os próximos. Obrigada. Até